O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente e nosso coração e nos faça compreender plenamente essa palavra. Amém. Irmãs e irmãos, iniciamos na quarta-feira a nossa caminhada rumo à Páscoa. Jesus chamou-nos a um caminho de disciplina pela oração, pelo jejum e pela prática da caridade, a esmola. Jesus convidou-nos a um caminho de aperfeiçoamento da nossa vida e da nossa fé. Hoje, Ele mesmo nos mostra como é que Ele se submeteu a esse caminho de disciplina, a esse caminho de renúncia, a esse caminho de uma busca profunda em ajustar a vida dele conforme o plano e o querer de Deus. Tomem comigo o Evangelho. Mateus capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11. Diz assim: Naquele tempo, o Espírito, leia, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você pegar a sua Bíblia e for no capítulo 5, o finalzinho do capítulo 3, aqui está no
capítulo 4, versículo 1, se você pegar a sua Bíblia, essa cena do Espírito conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, acontece imediatamente ao batismo de Jesus. João Batista batiza Jesus, Jesus sai da água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, o Pai diz: esse é meu Filho amado, nele eu ponho o meu bem-querer. Termina o batismo de Jesus e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. De vez em quando a gente escuta uma mãe, um pai, uma avó trazer uma criança muito custosa para ser batizada e diz assim: padre, tem que batizar esse menino porque ele está custoso demais. Aí eu digo: Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Se esse menino está custoso sem batismo, imagina a hora que esse menino recebeu o batismo. Então, mãe, pai, vó, muda o ambiente que estraga esse menino, que esse menino vai estar preparado para receber o batismo e enfrentar as provocações do mal. Antes de batizar essa criança, precisa um ambiente de conversão, um ambiente de fé saudável. Aí a gente batiza esse menino. Jesus levado ao deserto para ser tentado. Na primeira leitura nós vimos Adão e Eva no jardim, com toda a fartura do mundo, podia comer de tudo quanto é fruto de todas as árvores, menos de uma. Nós somos tentados na fartura, Jesus é tentado na escassez. Vamos ver? Versículo 2: Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, vai para o deserto. O deserto, as coisas já são difíceis, porque é deserto. E Jesus ainda faz um propósito extremamente desafiador: eu não vou comer nem beber nem o pouco que tem no deserto. É o contrário de Adão e Eva, que está na fartura, está no jardim, com tudo quanto é coisa para comer, e quer comer até o que não pode. Jesus é o contrário de Adão e Eva. Jesus renuncia comer até o pouco que tem no deserto e beber até o pouco que tem no deserto. Para quê? Esse jejum de Jesus. O jejum, nós vimos na quarta-feira de cinzas, pregamos isso. O jejum é um método espiritual de educação dos desejos, de educação da vontade da carne, das ambições do corpo, da ganância da mente humana. E é isso que agora vai acontecer com Jesus. Ele faz jejum e aparecem, na medida que ele faz jejum, aparecem toda a fúria dos desejos, das ambições, da ganância. Vamos lá? Versículo 3, tomem comigo. Então o tentador aproximou-se e disse: para lá. Que hora é que o tentador entra na vida de Jesus? Quando ele teve o quê? Quando as coisas apertam na vida da gente, não tem um ditado meio pessimista, mas que tem a ver um pouco com isso. Não tem nada que está ruim que não possa ficar pior um tiquinho. Não é esse o ditado? Não tem nada ruim demais que não possa ficar pior um tiquinho. E é isso aqui. 40 dias
no jejum, na renúncia, na mortificação, aí vem a fome. Jesus jejuou durante 40 dias e depois disso teve fome. Nós daríamos conta de jejuar quantos dias? E depois disso teve fome. Vamos ver? Repitam comigo. O demônio entra em nossa vida, na hora de nossas fomes, de nossas necessidades, de nossos apertos. Ele encontra brecha para entrar em nossa vida. Não brinquemos com isso. Pode falar. Não brinquemos com isso. Pode pegar pesado. Quantos maridos e quantas esposas acham que estão autorizados a cometer o adultério, a trair a esposa ou o esposo, porque embora tenha a companheira ou o companheiro dentro de casa, sentiu carência. O que adianta, a gente é casado, mas está com carência dentro de casa, então eu estou autorizado a aprontar. Isso existe? A gente acha que quando a carência aparece, ela delega a gente, autoriza a gente a ir para o pior. É o pior tipo de raciocínio, é a forma mais estúpida de enfrentar a carência. Pegar o rabo do capeta e fazer do rabo do capeta uma alavanca e abrir uma brecha no casamento, abrir uma brecha na alma, no coração, abrir uma brecha na honestidade, abrir uma brecha na paciência. Às vezes nós fazemos assim. O capeta nem chega podendo tudo, mas a carência vem e a gente pega o rabo dele como uma alavanca e abre uma brecha e escapole por ela. Vamos ver como é que Jesus trata o demônio? Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus. Leia. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 3 vezes o demônio fala para Jesus a mesma coisa. Se és o quê? Filho de Deus. Se és filho de Deus. A primeira coisa que o mal faz na vida da gente é pôr dúvida na cabeça da gente. Se você, João e Maria, não é? Se você é esposo dela mesmo, se ela é sua esposa mesmo, então, primeira coisa que o mal faz na vida da gente é desestabilizar as convicções da gente, quebrar e tirar a força dos alicerces e das colunas que a gente tem na vida. E o diabo entra na conversa com Jesus, mexendo com aquilo que Jesus tem de mais importante: ser filho de Deus. Tem nada mais importante na vida de Jesus? Tem? Também o mal, quando entra na sua vida, ele pega o que existe de mais importante e começa a tirar lasquinha para botar dúvida no seu coração e na sua cabeça. Quando os mala, a molecada que já foi para o mundo errado, pega os nossos adolescentes angustiados, porque não encontram um pai e uma mãe que tem paciência, que entenda as angústias de um menino, uma menina adolescente, um pai e uma mãe que não consegue estabelecer diálogo com o adolescente. Quando o mala aborda os nossos meninos e meninas na rua, diz assim: e aí, chega aí, de boa, vem cá, o que foi? Está aí? Cara, estou chateado, lá em casa está ruim demais, meu pai enjoado demais, minha mãe enjoada demais. Cara, de boa, deixa de bobeira, liga com isso não, vem cá, cara, de boa, vem cá. Não é não?
Primeira coisa que os malas fazem é, olha nos olhos, olha na cara triste do adolescente e diz: de boa, que cara triste é essa? Você não foi feito para isso não, vem cá. Aquilo que o pai e a mãe não têm paciência, o mala tem, o diabo tem. Aquilo que o pai e a mãe não, aquilo que a esposa e o esposo não quer ouvir da esposa, não quer ouvir do esposo, o colega lá do serviço todo dia quer ouvir. O marido passa um mês sem olhar para ela e fazer um carinho nela. A esposa passa um mês estressada na correria, na fadiga, sem ter delicadeza e carinho. O colega do serviço todo dia pergunta: aí, você está bem? Que esmalte bonito, que cabelo bonito, que roupa bonita, que sorriso bonito. Isso existe? Existe? E assim, ó, vai envolvendo. Um grande homem, de estrutura de família sólida, de vida consolidada com tudo na vida dos filhos da família. A moça do caixa do supermercado olhava para ele com carinho e abria um sorriso grande. O véio capotou por besteira. Se és filho de Deus, se é verdade que você luta tanto, batalha tanto, que você presta, que você tem coisa boa, para que se submeter a isso? Deixa de ser bobo. Se és filho de Deus, manda o que, igreja? Que estas pedras se transformem em pães. O ano passado eu não estava aqui, né? No domingo, primeiro domingo, eu estava na África. Mas o ano atrasado eu preguei isto. A gente recorda: mandar que as pedras se transformem em pães, responde Jesus. 3 vezes o diabo vai apresentar a Jesus solução para a fome dele. E 3 vezes Jesus vai desviar do diabo, olhando para Deus, voltando-se para Deus. Pegue comigo, versículo 4. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que significa isso? É Jesus falando assim: rapaz, não só de prazer vive o homem. Transformar pedra em pão significa, se você é filho de Deus, você tem condições de transformar tudo em objeto de prazer para satisfazer seus desejos e suas necessidades. Nós vivemos numa sociedade que prega que a gente é feliz se a gente satisfaz os desejos, não é? Essa é a grande lógica do mercado, da ciência do consumismo. Incutir na gente e aguçar na gente desejos, diz o Papa Francisco. A sociedade de consumo, a propaganda, cria na gente desejos infinitos de coisas provisórias. A gente diz assim: nossa, eu vou citar um exemplo bem estúpido. Acontece muito no domingo, daqui um pouco. As mães, as esposas, já prepararam o almoço, muita coisa no almoço lá em casa, para o domingo. Reúne a família. A hora que senta para comer, as pessoas começam a comer e começam a conversar sobre comida, dizendo: você já foi lá no lugar tal comer aquela costela? Você já comeu aquele lombo não sei aonde? Você já comeu aquela pamonha no seu lugar? Agora, nas férias eu vivi isso. Eu ficava assustado. As pessoas, a gente na casa de uma pessoa que trabalhou, fez comida, ao invés de olhar e agradecer a Deus e louvar e gemer de alegria pela comida que estava comendo, e eu ficava observando para eu aprender e tomar consciência da gravidade que está o mundo. Em algumas situações tomava a refeição sem nem dizer muito obrigado pela comida e passava
comendo o tempo inteiro, falando de comida lá fora. Isso existe? A gente perde o prazer. Quando a gente põe a vida da gente a serviço do prazer, a gente fica sem noção. A gente perde o senso de respeito, a gente perde o senso de contemplação, a gente perde o senso de gratidão. Jesus fala para o diabo assim: não só de pão vive o homem, não só de prazer eu vivo. Tem coisa mais forte em minha vida do que prazer. Tem uma realidade em minha vida que supera o prazer. A palavra que sai da boca de Deus é mais forte do que a satisfação de todo desejo e de todo prazer que eu tenho. Não é bonito e forte isso? Eu vou usar uma extravagância, porque tenho escutado muitos casais, e os casais contando histórias do que eu vou falar. A perda da noção do limite para o prazer. Não só de prazer vive o homem. Casais que na vida íntima começam a se aventurar na promiscuidade nos dois, porque acha que a vida dos dois tem sentido se faz uma aventura de um prazer diferente a cada dia, e começa a transformar a esposa e o esposo num mero objeto de satisfação diárias do prazer que eu ainda não experimentei. Isso existe? A gente vai virando bicho, a gente vai virando monstro, vai perdendo a noção, o respeito. Com a linguagem da tecnologia, da internet, da pornografia e do erotismo, todos nós somos bombardeados, mas bombardeados dia e noite por provocações de tudo quanto é tipo, para fazer a gente se aventurar no mundo do prazer que ainda a gente não fez. No sexo, na comida, na bebida, na viagem, na aventura. Jesus diz: não só de prazer eu vivo também da palavra que sai da boca de Deus. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, me ajude a viver não mais escravo dos desejos, escravo das minhas necessidades, escravo do prazer. Jesus, para todo desejo meu, põe a força da palavra de Deus. Mais forte que os desejos. Mais forte que o prazer. Por seu sangue, Jesus. Por sua morte na cruz. Por tudo que o Senhor sofreu. Domina. Vence. Tudo que me escraviza. No campo dos desejos. E dos prazeres. Põe a mão no seu coração. Você sabe que tipo de desejo e de prazer, incline a sua cabeça. Você sabe que tipo de desejo e de prazer mais tem escravizado você. Fale com Jesus. Peça ao Senhor para ajudar você a ter um autodomínio. Fale com o Senhor. Amém. Versículo 5. O diabo não quieta não. Se ele não conseguiu por uma brecha, ele vai tentar outra. Ele não conseguiu pelo prazer, ele vai propor outra coisa para Jesus. E é interessante que o diabo trata Jesus como um adolescente. Dizem os psicólogos e os estudiosos de comportamento humano que a sociedade de consumo transformou todo mundo em adolescente. Quando você escuta um idoso dando um testemunho no jornal, na televisão, que agora ele está vivendo bem, que o idoso encontrou sentido para a vida, alegria para a vida, você pode observar
que ele está falando de comportamento de adolescente que ele trouxe para a vida dele. É impressionante isso. O idoso começa a ter atitude e comportamento de adolescente. Eu acho que tem muita coisa bonita e boa, como dançar, cantar, roda de alegria, de conversa, mas eu acho que os idosos têm uma coisa mais bonita para oferecer para o mundo, além do comportamento de adolescente. Vamos ver? Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Presta atenção, o pacote de turismo que o diabo fez com Jesus. Tirou ele lá do deserto e levou ele para numa excursão lá para a cidade santa, Jerusalém. Entendido? Vamos. Colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, firma a igreja: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para lá. Primeira coisa, o diabo, para convencer Jesus a desviar-se da fidelidade a Deus, dá um curso de Bíblia para Jesus, não é? Ele fala: está escrito na Bíblia. Ele cita o Salmo 110, minha gente. O diabo sabe a Bíblia de cor, entendeu? Presta atenção. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na Bíblia: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 122 também. O diabo dando curso de Bíblia para Jesus. Parece um padre, um pastor empolgado, pregando para uma assembleia lotada, para arrancar o dízimo. Lança-te daqui abaixo. Sabe o que é isso? A tentação. Se você é filho de Deus, cai na aventura, rapaz. Para que você está passando fome e sede aqui nesse deserto? Comece a alçar voos, pula, salta. Como é? Vamos embora ali, vou comprar um patins para você, vou comprar um skate para você. Vamos embora ali, vamos aventurar, rapaz. Vamos dar umas piruletas ali, pega a bicicleta e pega a moto e dá um cavalo de pau nessa moto. Entendido? Deixa de ser bobo, se joga na aventura, rapaz. Se você é filho de Deus, cai, pula. Se você pegar os testemunhos das igrejas chamando o povo para ir para elas, é tudo o povo dando testemunho que depois que foi para a igreja tal e deu o dízimo, caiu todo mundo na aventura, não é? Caiu todo mundo, agora é só aventura. De novo, Jesus enfrenta o capeta dando uma aulinha de Bíblia muito melhor do que a aula que o capeta deu para ele. Jesus responde ao demônio. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, não. Se és filho de Deus, todos os casamentos desfeitos que eu já ouvi até hoje, o argumento do homem e da mulher é: eu não sou filho de Deus, eu não tenho direito de ter felicidade, alegria, prazer, eu não sou filho de Deus, eu não tenho direito de ter aventura nessa vida, eu casei só para
voltar para casa todo dia, aguentar enjoo de mulher, de menino lá dentro de casa, aquela bagunça. Se eu não sou filho de Deus, eu não tenho o direito de ser feliz. Isso existe? Nas nossas casas a gente fala esse tipo de coisa? Quando um amigo seu quer destruir sua vida no casamento, ele começa a dizer: rapaz, a vida é curta demais, você tem que... Não é? Então, a partir de hoje, você vai ter que olhar os seus amigos, nos olhos dos seus amigos e dizer assim: irmão, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de aventura vive o homem, não só de aventura vive a mulher. Hoje em dia, pode pegar pesado? Hoje em dia, claro que tem um monte de coisa boa, não é necessariamente tudo ruim não, mas tem umas coisas que me assustam. Por exemplo, mesmo na minha família, casais que dizem assim: não, dia de domingo não almoço em casa de jeito nenhum. Para que sujar a cozinha, fazer bagunça? Se a gente fica em casa, vem visitar a gente. É o único dia da gente descansar. Deixa a casa da gente uma bagunça. Muito melhor, vai ali, come num restaurante e volta. Isso existe? Se és filho de Deus, se você tem direito a descansar, a curtir seu dia, para que você ir para o fogão, para a pia, lavar vasilha? Para quê? E aí tem um problema grave, que a gente não convive mais. Primeiro que a maioria das comidas dos restaurantes hoje é uma porcaria. Não é qualquer trem que você põe na boca que tem o gosto do mesmo trem. Qualquer trem que você põe na boca tem o gosto do mesmo trem. Não é? Então, e segundo que você não convive. Você não tem tempo de olhar nos olhos, de perguntar: filho, como é que está? Filha, como é que está? De tomar uma refeição, gastando 2, 3 horas, rindo, brincando, convivendo. E inclusive, quantas famílias se consolidam em vínculos fortes, de filhos e filhas que aprendem e desenvolvem habilidades, lavando vasilha com o pai e a mãe, e conversando, e trocando ideia, e dando conselho, não é? São nessas ocasiões que se cria afinidade e que a gente entra na intimidade uns dos outros. Lá em casa, nesses anos todos de padre, mas a vida dos meus sobrinhos, que eu tenho um vínculo muito forte com eles, praticamente com todos eles, foi nessas horas, limpando uma casa, lavando vasilha, fazendo comida, picando verdura, é que a gente vai trocando ideia. E aí, você está pensando em prestar vestibular para quê? Fazendo o quê? Como é que está a escola? Como é que está a faculdade? Você vai entrando na vida e vai criando vínculo. O diabo fala: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, faz aventura, não pega pesado com a vida não, deixa de ser besta. Aí, Jesus chama a gente a ter coragem de olhar para todas as possibilidades que a gente tem e dizer para as possibilidades assim: essas possibilidades que eu tenho, o poder que eu tenho, é poder que não vai me levar a fazer o mal. Você tem poder de fazer uma grande aventura no domingo? Tenho, mas o meu poder vai ser renunciado, e nesse domingo eu vou curtir minha família, eu vou curtir meus amigos, eu vou curtir meu pai e minha mãe. De novo, os mala, quando pega os nossos adolescentes, viram lá o casalzinho de namorado que foi assassinado essa semana, não é? Adolescente. Um camarada sem pai, sem mãe, uma menina de pai e mãe largado, que vai dormir num barraco, sem regra nenhuma, e o outro mais sem regra nenhuma chega lá e mata os dois. Quem não tem vínculo, termina assim. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Você sabe o poder que você tem hoje para fazer suas aventuras, o poder que os seus amigos
e até seus inimigos dizem que você não aproveita mais o poder que tem para fazer aventura na vida. Diga a Jesus: Senhor Jesus, Senhor Jesus, no deserto no deserto e na cruz, o Senhor renunciou o Senhor renunciou ao poder ao poder de fazer sua vida de fazer sua vida uma aventura. Jesus, Por causa da palavra, por causa da palavra, do projeto de Deus, para minha vida, para minha família, para um mundo melhor, diante da sua cruz, eu também hoje renuncio a todas as aventuras que eu posso fazer, que eu tenho poder de realizar, mas que não é bom para mim, para minha alma, para o meu espírito, para minha família. Jesus, eu tenho a graça de ter condições de fazer muita coisa, mas nem tudo eu devo. Ajuda-me a ter discernimento, a ter domínio sobre a vontade, sobre a ambição de aprontar, de fazer aventuras. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus as aventuras que você tem condições de aprontar e que você renuncia e pede a ajuda dele, e você não vai aprontar, porque você é filha, você é filho de Deus. Amém. Jesus mostrou para a gente como vencer os desejos de prazer. Jesus mostrou para a gente como vencer a vontade ou a ambição de aventura. E agora ele ensina uma das mais difíceis. Vamos lá? Versículo 8. Novamente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. O diabo é megalomaníaco. O diabo gosta de tudo grandão, não é? Levou Jesus à parte mais alta do templo, agora levou na montanha mais alta. Eu vou falar uma coisa muito pesada, que eu peço ao Espírito Santo que faça o que eu vou falar chegar ao ouvido de vocês e dar a vocês a compreensão que o Espírito Santo quer, e não que a minha ignorância impõe. Mas o que o diabo vai falar para Jesus agora lembra muito uma coisa que todo mundo está assistindo. Vamos ver? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Olha o tanto que o diabo é ambicioso e megalomaníaco. No monte mais alto, não é? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse, leia: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Para lá. Todas as vezes que eu vejo na televisão ou no rádio, e todas as vezes que eu prego, eu não tenho outra imagem mais forte do que essa que todos nós passamos por ela. O diabo leva Jesus no monte bem alto, mostra todos os reinos do mundo e sua glória. O que lembra? Os pastores da Universal, da Mundial, o R.R. Soares, aqueles testemunhos em que mostra as pessoas que depois que foi para lá e deu o dízimo para eles, e ajoelhou diante deles, e aceitou a oração poderosa deles, todos os reinos do mundo e a glória que as pessoas conquistaram: carro, casa, empresa, empregado, casa de praia, apartamento de luxo. Não lembra? Cuidado. O diabo aproveita da sua insônia à noite,
angustiado com as penúrias da sua vida, a dificuldade para pagar a conta de água, para pagar a conta de energia, para comprar a comida, o diabo aproveita você com insônia de madrugada, leva você à parte mais alta e através de um programa de televisão de pastor e de padre, mostra para você os reinos do mundo e a sua glória, e o diabo diz: se você trouxer o dízimo por aqui e ajoelhar, eu vou fazer uma oração poderosa e você vai conquistar. Cuidado. Eu sei que o que eu estou falando é um trem muito perigoso e melindroso. Eu disse, antes de falar isso, eu disse que eu peço ao Espírito Santo que dê a você o discernimento. Porque você precisa aprender a olhar nós pregadores, apresentando a você um caminho de solução para a sua fome e a sua sede, para as suas dificuldades em tocar a sua vida. Você precisa ter o discernimento e a assistência do Espírito Santo para você não se tornar massa de manobra de pregador picareta que trabalha a serviço dos reinos do mundo e da glória do mundo. Não se esqueça disso. O diabo leva Jesus para um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e sua glória, e diz: eu te darei tudo isso. Sabe qual é a moral da história que a gente tira desse texto? Que os reinos deste mundo e a glória dos reinos deste mundo, o dono dele é o capeta. Que Deus não fez como os crentes pregam, que Deus é o Senhor do ouro e da prata, Ele dá para quem quer. Não. Deus fez no mundo um jardim e pôs a gente num jardim, sem precisar nem de roupa, não era? Só para sair comendo os frutos das árvores a hora que desse fome. Deus fez o jardim, o diabo fez a cerca, não é? Deus fez o paraíso e o diabo fez a propriedade. A gente tem que dizer isso sem nenhum medo. Nós precisamos ter coragem de olhar para o mundo, para a natureza, para as coisas que Deus criou e dizer: isso mais importante do que ser meu, Deus criou tudo perfeitamente para o bem de todos, não foi? Irmã, irmão, quantos filhos de família católica apostólica romana, quantos netos, quantos filhos que foram criados às custas de uma mãe trabalhando de empregada doméstica, de um pai pedreiro, de um pai mecânico, de um pai eletricista, de um pai capinador de quintal. Quantos filhos foram sustentados com o suor sofrido do pai e da mãe? Mas a ambição do mundo pôs neles a coragem de olhar para o pai e a mãe. Não quero ser fracassado igual você não. Tem filho que diz isso para o pai e a mãe, e joga o batismo fora, joga a religião fora, e vai para lá porque quer a glória desse mundo, e diz: você é um atraso para a minha vida. Se eu fosse seguir essa religião sua, eu estava submetido. E o pastor está comendo na pregação, dizendo: traz dízimo, traz envelope, que Deus vai te dar mais, Deus te promete mais, Deus vai te dar mais. Isso existe? Eu vou dizer uma palavra muito dura. Quantas pessoas criadas na família cristã, católica, eu também conheci na minha infância famílias evangélicas da Assembleia de Deus, que era um povo rigoroso, mas um povo honesto, correto, que convivia com a gente numa santidade enorme, e que os filhos todos se debandaram, renunciaram ao Evangelho, porque o diabo pôs na cabeça deles: você só vai ser alguém se você tiver patrimônio, você não é gente se você não tem, se você não tem bens, você não presta. O diabo diz a Jesus: você tem que ter alguma coisa, rapaz, você tem que ser proprietário de algum reino desse, da glória desse mundo, rapaz.
Aí Jesus perde a paciência com o capeta. Vamos lá? Versículo 10. Jesus lhe disse, brada a igreja: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Para lá. Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Eu morro de fome, mas não sirvo o capeta. Eu morro de sede, mas não presto culto a Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Eu morro pregado na cruz, com fome, com sede, sem roupa, sem reino, sem prazer, sem aventura. Eu me acabo judiado na cruz, mas não presto culto a outro senão unicamente a Ele. O problema é que a gente presta culto a Satanás para ganhar os reinos deste mundo, para ficar livre dos sofrimentos e da dificuldade de pagar água e energia, de pagar as contas da família, de ter uma casa melhor, um carro melhor. A gente presta culto a Satanás, indo para esses padre e pastor que prega o sucesso e a glória do mundo através do dízimo. Só que a gente traz sobre nós um tormento na alma que não tem mais fim, e tem uma eternidade sem Deus, que é o pior. Irmã, irmão, o Papa Bento e o Papa Francisco insistem muito nisso. Tem um místico dos nossos tempos que ele diz assim: o maior sinal de sua evolução espiritual não é você chegar em qualquer loja e supermercado, pegar um carrinho e comprar tudo o que você quer. Diz o místico: o maior sinal de sua evolução espiritual é você passar diante das vitrines e entrar em qualquer supermercado e livre dizer: eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso, ainda que eu tenha condições de comprar. A libertação interna, a coragem interna de dizer: eu não preciso, para que eu vou levar isso para casa? Quantos de nós já comprou um monte de porcaria porque estava na promoção e a gente nunca usou? Não é? Não é? Quantos de nós viu, falou e até ligou para os amigos: vai lá e compra. E a gente olha para aquilo e pensa: para que eu tenho essa porcaria para ficar limpando esse trem, esfregando o trem e juntando barata e entupindo armário? Isso existe? Somente a Ele prestarás culto. Agora presta atenção no que vem. Versículo 11. Vamos. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Quando você consegue ter propósito firme e não se deixa ser escravo dos desejos e das necessidades, quando você tem propósito firme, que você não se deixa ser escravo do prazer, escravo do poder de fazer as aventuras, escravos de ter os bens desse mundo, quando você põe Deus no centro da sua vida, trabalha e luta de forma correta e honesta, e ainda assim as coisas não vêm para a sua vida, para a sua casa, pode faltar pão, comida, roupa, casa, carro, pode faltar prazer, pode faltar privilégio, prestígio, poder, pode faltar bens. Mas se você tem uma relação de amizade com Deus, nas horas mais difíceis da sua vida, você vai experimentar a alegria de ter os anjos de Deus servindo você nas piores horas. Amém? Amém de verdade? Pode bater palma.
Pode bater palma. Hoje a gente vê dois tipos de gente doente. Os que ficam com a cabeça tão acelerada, preocupada e com a ganância de ter, de poder e de prazer, que tem que tomar remédio para acalmar. E tem aquele tipo de gente tão triste e decepcionado, porque olha para os reinos desse mundo e a glória do reino desse mundo e fala: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vou conseguir. A pessoa entra em depressão, que para levantar tem que tomar remédio para despertar. Nós estamos com as duas pontas de enfermidade: os que têm que tomar remédio para dormir, para acalmar, e os que têm que tomar remédio para levantar. Por quê? Por causa da frustração em não ter prazer, poder e bens. Escravas e escravos, só o medo de não ter já adoece muita gente. Pegue a primeira leitura. Eu quero dar uma passada, ainda que breve, nesse texto, porque ele é um poema muito bonito. Livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Deus formou o homem do pó. Quarta-feira de cinzas nós recebemos o pó, para lembrar que nós somos pó. Continua. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra, leia comigo, toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. Olha, aspecto atraente, seduz os olhos, fruto saboroso ao paladar, enche a boca d'água. Leia. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que era o mais astuto dos animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse? Parece um fofoqueiro, uma fofoqueira na esquina, no Zap Zap, não parece? É verdade que domingo o padre falou na missa? Não parece uma fofoqueira? Um fofoqueiro? É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? O fofoqueiro ou a fofoqueira quer tirar de você as convicções que você tem. Quando ele diz é verdade que, é o mesmo que o diabo fala para Jesus: se és filho de Deus. O fofoqueiro, a fofoqueira e o capeta trabalham na mesma equipe, entendeu? Trabalham na mesma equipe. Continua. Desculpe. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. Olha tanto que ela exagera, a fofoqueira. Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Nós podemos andar nesse jardim e comer tudo quanto é trem que está no jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, só de uma não podemos. A fofoqueira da serpente falou que não podereis comer de nenhuma das árvores. Como é que o fofoqueiro dá conta de pegar uma e transformar em nenhuma? Em todas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, leia: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Aí entra a serpente de novo, a fofoqueira. A serpente disse à mulher: não, deixa de ser bobo, vós não morrereis. Deixa de ser bobo, trair sua mulher não é pecado assim não.
Trair seu marido não é pecado assim, não. Ele faz isso com você? Não. Ele faz isso com você? Não. Ele faz isso. Está vendo? Não é pecado trair, não. Vai ser bobo. A serpente vai cutucando. Não é? Não. Vós não morrereis. Mas Deus sabe. Leia. Que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Quando a gente fala tirar a mancha do pecado original, o que é o pecado original? Esquecer que a gente é gente e achar que a gente é Deus. Nós não somos Deus, nós somos vindos do pó. O pecado original é esquecer minha origem, querer me comportar como Deus, querer realizar todos os meus desejos, querer satisfazer toda a minha ganância e minha ambição de poder e de prazer e de riqueza. Entendido? Não ter limite. A serpente é o cão. Ela diz: vossos olhos se abrirão. Na roça, antigamente o povo falava que o maior pecado é o oi grande. A serpente está falando para Eva que se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão ter o oi grande. E você, tudo quanto é trem que você vê na sua frente, você vai ter que querer experimentar e satisfazer seu prazer. Tudo quanto é aventura que você ver na sua frente, você vai querer satisfazer seu desejo de aventura. Tudo quanto é bem que você vê na sua frente, você vai dizer: eu vou conseguir isso aqui. O pecado original é esquecer que eu sou do pó e vou voltar ao pó. A mulher viu que era bom comer da árvore, leia, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. Era atraente. Lembra, 2 domingos atrás a gente pregava sobre os desejos, os sentimentos e os pensamentos. Irmã, irmão, você pode estar num jardim com toda a fartura do mundo, com toda a abundância do mundo, que você pode desgraçar sua vida num jardim com toda a fartura. Você pode estar no deserto com toda a escassez do mundo, e você pode salvar sua vida pela fidelidade a Deus, que faz você não ser escrava de nenhuma necessidade do mundo. Amém? Amém. Então, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Todos nós sofremos tudo quanto é tipo de embate, de provocação e de sedução aos olhos. Não é à toa que a arte da propaganda é seduzir os olhos, é convencer a gente por aquilo que é atraente aos olhos. Você sabe qual dessas tentações, ou talvez todas, tem dominado e escravizado você? A tentação do prazer, a tentação do poder, a ambição do poder, a ambição desordenada em querer ter poder, a ganância de ter bens, de ter os reinos desse mundo. Fale com Jesus, peça ao Senhor a graça de libertar você de tudo que te escraviza, tudo que ameaça arrastar você da sua comunhão com o Pai, da sua íntima amizade com Deus. Fale com Ele. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas
Ó Jesus, recebe então a minha vida. Fiquemos de pé. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Deixe o folheto no banco, estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga para Jesus: Senhor, por tudo que o Senhor sofreu na cruz, por seu sangue derramado, lava-me, purifica-me, restaura-me do pecado que me faz esquecer a minha origem. Eu venho do pó. Eu não sou Deus. Eu não posso tudo. Senhor, por seu sangue, liberta-me de tudo que me escraviza, os desejos, a vontade de ter prazer, a ambição pelo poder, a ganância dos bens deste mundo e da glória deste mundo. Por seu sangue, lava-me, purifica-me de todas as tentações que me arrastam para longe de Deus e me faz perder a comunhão com o Senhor, com o meu corpo, com o meu próximo. Salva-me, Jesus, de toda forma de escravidão das tentações. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus.